Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Hoje a igreja celebra a festa de São Filipe Neri. Era um santo com uma tranquilidade de espírito, muito leve, muito brincalhão, e ele viveu de 1515 a 1595. E a grande frase dele é: a tudo eu prefiro o paraíso. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 15, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Vós também dareis testemunho de mim, porque estáis comigo desde o início. Por isso, o Espírito vos dará a força necessária e a sabedoria, para que possam dar testemunho de mim na hora certa. Eles vos irão expulsar das sinagogas. E alguns, ao matar-vos, também pensarão e dirão que estão prestando cultos a Deus. E tudo isso eu vos digo agora, para que um dia recordeis que eu o disse. E por que eles fizeram isto? Porque eles não conhecem nem quem me enviou e tampouco quem eu sou. E assim, podeis recordar que eu vos disse, que dareis testemunho de mim quando chegar a hora. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos nos preparando agora para celebrarmos a Ascensão do Senhor, a festa da Ascensão. E há uma grande diferença entre a Ascensão do Senhor e a Assunção de Nossa Senhora. Na Ascensão é o próprio Senhor que sobe com seu poder, com a sua força, com a sua glória. Na Assunção é outra pessoa que conduz. No caso de Maria, na Assunção de Nossa Senhora, ela é elevada pela Trindade até a sua glória. É o Pai que eleva Maria, o Espírito Santo que eleva Maria, o Filho que eleva a sua mãe. Agora, na Ascensão, não. Na Ascensão, o Senhor sobe pelo seu próprio poder. Por isso, toda a liturgia agora começa a preparar os nossos corações para celebrarmos a festa da Ascensão do Senhor e, consequentemente, também nos prepararmos para celebrarmos a festa de Pentecostes, a força do alto. A primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos a palavra de Deus que vai percorrendo todas as cidades, vai reunindo pessoas, e ali está Paulo e os demais discípulos, e no meio deles uma mulher chamada Lídia. E enquanto os apóstolos estão ensinando as pessoas que ali estão congregadas, diz o nosso texto, o Espírito abriu o coração de Lídia e ela compreendeu a palavra do Senhor. Ela compreendeu o mistério do Cristo de Deus. E é interessante isto, porque às vezes muitas pessoas participam de um retiro, mas nem todas se convertem. Muitos jovens participam de nossas catequeses, mas nem de todos os corações se abrem. Muitas crianças participam de nossas catequeses durante anos e anos e nem o coração de todas também se abre. Alguns de nós, às vezes, participando da Santa Missa, o coração abre, o ouvido parece que abre e o Senhor consegue tocar a nossa vida e nós podemos dizer: hoje o Senhor falou para mim. Mas nem sempre é assim. É o Senhor que escolhe a hora certa, naquela hora. E também chegam os momentos de prova na vida, naquela hora onde eu e você teremos que dar testemunho se cremos de verdade ou não. Diante das enfermidades, diante das tribulações, diante das calúnias, diante das perseguições, diante dos sofrimentos. É aí que eu e você diremos, provaremos se nós cremos ou não cremos. Porque aqui chega aquilo que Jesus proclama naquela hora. E é o Espírito que dá testemunho. E você também dará testemunho. Por isso, hoje, Jesus nos convida a mergulharmos neste oceano do Espírito, nesse mar do Espírito de Deus, da força de Deus, do poder que vem do alto,
Por isso Jesus diz aos seus discípulos: quando eu vos enviar o Espírito Santo, que vem da parte do Pai, o Espírito da verdade, aquele que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Porque quando realizamos as nossas obras, é o Senhor que realiza as obras em nós. Quando celebramos a Eucaristia, aquele ato da consagração, é o Senhor, é o Espírito do Senhor que realiza, não é o sacerdote, mas é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que realiza as grandes maravilhas, as curas, as conversões, não é a pessoa. O poder não é da pessoa. Eu não sou detentor desse poder. Os dons e carismas pertencem ao Senhor. E o Senhor concede esses dons e carismas a quem Ele quer, como quer e quando quer, para que a pessoa dê testemunho de Jesus. Porque Jesus diz: vós também dareis testemunho de mim. Não é só o Espírito Santo, também vocês, eu, você, nós também daremos testemunho de Jesus, como também os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. Vós sereis expulsados das sinagogas. Alguns, quando matarem vocês, dirão e celebrarão como se estivessem prestando um culto a Deus, porque mataram a Jesus dizendo que estavam prestando um culto a Deus. E quantas vezes matamos pessoas dizendo que nós estávamos prestando um culto a Deus? Porque de boas intenções o inferno está cheio, como diz um ditado antigo. Às vezes, em nome de Deus, as religiões cometem loucuras. Em nome de Deus, se mata em nome de Deus, se persegue, se calunia, se faz violência em nome de Deus. Aqui está a falta do Espírito, a falta do discernimento. Porque o discernimento do Espírito é dom do alto. É dom que o Senhor concede a mim e a você. Por isso, então, agora o Senhor vai dizer aos apóstolos: eles vos expulsarão das sinagogas e alguns vos matarão e dirão que estão prestando um culto a Deus. E eu digo a vocês isso agora, para que quando acontecer vocês recordem que eu o disse: chegará a vossa hora, chegará a sua hora, chegará a minha hora, onde naquele momento específico, diante daquela situação específica, você dirá: eu creio, Senhor. E eu também direi: eu creio, Senhor. Quantas e quantas vezes, diante dessas tribulações, as pessoas, por exemplo, vão buscar outras saídas, outras crenças religiosas, outros modos de viver, porque não creem que o Senhor agirá, não creem que o Espírito fortalecerá. E Jesus diz: o Espírito dá testemunho de mim. Aquele Espírito que vem da parte do Pai, aquele Espírito que procede do Pai, que é Espírito de verdade, o Espírito que faz com que eu e você compreendamos a verdade do mistério de Deus. Ele que abre os nossos corações, como fizera com Lídia. Ele abre o coração da pessoa, a inteligência da pessoa, para que a pessoa possa compreender coisas que às vezes os doutores não compreendem. E Jesus vai dizer a Nicodemos: não basta ser mestre em Israel, é o Espírito da verdade, é o Espírito do Senhor que faz isso acontecer. E eu disse isso para vocês, diz Jesus aos apóstolos, para que quando aconteça, vocês recordem, ele o disse: chegará a sua hora, chegará a minha hora, chegará a sua hora. Às vezes pode ser em cima da cama, com as enfermidades, e nós diremos: eu creio, Senhor. Às vezes, ao perceber que estamos ficando cada vez mais velhos, nós também teremos que dizer: eu creio, Senhor. Nos momentos de tribulações, de incompreensões, de perseguições, de cansaço, de desânimo, de medo, é aí que é a nossa hora. É aí que o Espírito está em nós. É aí que o Espírito virá em nosso socorro. Vinde, Espírito Santo. Vinde, força do alto. Vinde, verdade eterna. E conduza os nossos dias. Um grande fraterno abraço para todos. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Felipe Neri, rogai por nós. Eu também prefiro o paraíso. Paz e bem.